Se você já sentiu que está vivendo só parte da sua própria história, eu preciso te contar a minha. Meu nome é Eugen e durante muitos anos eu vivi tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça chamado vida, de onde eu vim, quem eu realmente era e quem eu realmente queria me tornar. Nasci em Manaus, Amazonas, e pouco tempo depois minha família resolveu mudar para o interior daquele estado, uma cidade chamada Itacoatiara, num sítio simples, mas que tinha tudo que a gente precisava. Tinha fogão a lenha, lamparina, querosene, porque era um lugar sem luz. Minha infância foi marcada basicamente pela natureza e pela imaginação. Eu adorava subir nas árvores e colher os frutos que eu queria, manga, ingá, dentre outras frutas típicas. Meus brinquedos eram feitos de madeira e tudo que eu podia criar na minha imaginação. Eu era uma criança tímida, adorava observar e mais observava do que falava. Em 1991, minha família resolveu vender tudo e mudamos para o Rio de Janeiro, onde chegamos em Angra dos Reis. Tudo parecia novidade, tudo grande demais. As praias era o que mais me atraía. Era um mundo novo, mas ali eu descobri duas coisas que me acompanhariam para o resto da minha vida: a curiosidade e a tecnologia. Então, durante esse tempo na minha adolescência, enquanto alguns colegas diziam: para que estudar isso? Eu tinha uma certeza, uma inquietação dentro de mim que me dizia que esse era um caminho para mudar, aprender coisas novas. E ao mesmo tempo, algo dizia dentro de mim que isso poderia ser tempo perdido. Eu sabia que faltava algo, mas ainda não sabia o que. Neste período, eu comecei a estudar inglês e alimentar o meu sonho de fazer o intercâmbio no exterior. Isso seria o meu passaporte para uma vida melhor. Terminei o ensino médio e aos 17 anos com uma certeza dentro de mim. Mais para frente eu voltaria a estudar inglês na Wizard e depois na WhatsApp para conquistar a fluência. Aos 19 anos fui para a Marinha, fiquei 3 meses na ilha da Marambaia, depois fui ao Colégio Naval. Lá foram 3 anos, 2 anos de serviço voluntário, onde eu engajei. Foram 3 anos que me ensinaram sobre disciplina, hierarquia, responsabilidade. Mas também me mostraram um incômodo, de que eu tinha ainda uma inquietação dentro de mim, eu queria mais possibilidades. Na verdade, eu queria continuar, eu queria ser efetivado, mas como meu nome apareceu na lista de dispensa naquele ano, eu fui dispensado e ali começou a minha vida como civil. Quando o meu nome saiu na lista de dispensa, eu senti que algo tinha terminado, mas ao mesmo tempo uma outra coisa estava pedindo para começar. Através de uma indicação, fui trabalhar como vigia do campus de uma faculdade, a Faculdade Unabel, onde eu recebi uma bolsa 100% para me formar. Logo depois eu me formei em análise e desenvolvimento do sistema. Ao final de 4 anos, já com o diploma, ainda tinha algo que faltava. Eu trabalhei como office boy ano seguinte e no setor de TI da Unimed. Mais para frente eu entrei para um pequeno provedor de internet aqui na cidade, Emacs. E foi aí que eu comecei a enxergar um pouco mais sobre as minhas habilidades com processos, sistemas, melhorias. Comecei a me relacionar melhor, me comunicar melhor com as pessoas. E ali eu percebi também que o meu valor não estava sendo reconhecido e de que eu era o único responsável por isso. Quando minha proposta de promoção ela ficou sem resposta, eu entendi que eu precisava fazer algo para assumir o controle da minha vida. Pedi demissão. E foi exatamente aqui o meu ponto de virada em 2018. Eu descobri um livro que mudaria tudo. A leitura desse livro me impactou de tal forma que me levou a uma reflexão profunda sobre a vida que eu estava levando. No final, eu conto mais sobre que livro é esse e desse momento eu acordei.
vi que precisava fazer coisas diferentes para alcançar resultados diferentes. Eu comecei a agir, comecei a me autorresponsabilizar pela vida que eu estava levando e me questionar. Uma das frases desse livro que me impactou bastante foi a: por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se eu posso ser alguém muito melhor? E me mudei para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Cabreúva, com a ideia de juntar dinheiro para fazer o intercâmbio, realizar o meu sonho de me tornar fluente no inglês. Abri o meu MEI e vendi geladinho gourmet, bolo no pote, pela cidade inteira. Minha mãe me ajudava na cozinha, na preparação do bolo e geladinhos. Eu saía de bicicleta, uma bicicleta motorizada que eu comprei na época. E ia de comércio a comércio, porta a porta para vender. Era um sucesso. E nesse período eu separava o dinheiro em 3 caixinhas: pagamento, compra de material e investimento. Mas o retorno era baixo e chegou o momento em que eu percebi que eu estava só trocando o dinheiro e o esforço era enorme comparado ao que eu estava tendo de retorno. Então isso me fez perceber que o meu sonho que o meu sonho continuava distante. Quando a pandemia chegou, o mundo parou e eu também entrei em um momento de profunda reflexão. E naquele silêncio foi quando eu comecei a olhar de fato para dentro. Nesse período, eu alcancei o objetivo de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, li mais de 8 livros, terminei cursos que estavam pela metade, que eu tinha comprado, mas não havia feito ainda, e tudo isso abriu um espaço novo dentro de mim. Eu comecei a perguntar quem eu sou, o que realmente eu quero, o que está faltando, o que eu não sei ainda, o que eu preciso aprender. Foi traduzindo o meu currículo para o inglês que eu encontrei uma expressão chamada experiência do usuário. Eu não fazia ideia do que era. Eu achei que era algo relacionado à experiência de atendimento com o cliente, e isso eu tinha, de fato. Como trabalhei no provedor de internet, eu tinha isso. Mas isso me levou a pesquisar um pouco mais sobre o termo. User Experience. Que palavra era essa? E descobri o design de experiência do usuário, UX e UI Design. E foi aí a segunda grande virada na minha vida. Descobri um universo que fazia sentido para mim. Eu investi R$3.000, peguei um dinheiro emprestado com meu irmão, que eu logo reembolsei, e fiz um curso do Leandro Rezende. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje, mais importantes da minha vida. Durante 6 meses eu mergulhei em pesquisa, em design, em comunicação, em metodologias, Figma. E pela primeira vez eu senti que eu estava tornando quem eu sempre quis ser. E o gap que havia em mim realmente estava sendo preenchido. Depois de quase 1 ano tentando vagas, veio a minha primeira oportunidade, ganhando R$4.000. Ou seja, eram 3 vezes mais do que o meu último salário. Foi a minha evidência de que quando você muda, o mundo muda por fora. Em 2023, entrei na Magic Conte, uma empresa de contabilidade em São Paulo, como o único design da equipe, e o meu primeiro trabalho remoto. Foi o momento em que eu percebi que não era mais o mesmo, eu não era mais o mesmo. Minha visão estava completamente transformada. Depois de tudo isso, eu recebi a prova de uma coisa: a vida só muda quando a gente muda. E eu só comecei a mudar quando eu comecei a me entender, quando eu questionei minhas crenças, quando eu encarei meus medos, quando eu parei de repetir os mesmos ciclos, quando eu decidi agir com consciência em direção
do meu objetivo, do que eu queria. E é por isso que esse canal existe, para compartilhar minhas histórias, compartilhar reflexões que libertam, para trazer aprendizados práticos de livros, experiências, vivências reais, para ajudar pessoas comuns como eu a destravarem a sua vida. Se você sente que está pronto para acessar a sua melhor versão, a versão que você ainda não conhece, que você ainda não viveu, esse canal é para você. Seja bem-vindo à construção do seu novo eu. Se algo na minha história conversou com a sua, se você sente também que está em busca de clareza, de direção, de mudança, então fica aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue nessa caminhada comigo. Cada vídeo desse canal é uma conversa, daquelas que fazem você pensar e agir para o melhor.